E o Flamengo, ele encara a altitude para tentar apagar um histórico negativo do próprio Flamengo. Olha que coisa incrível. Ele perdeu em casa para o Central Córdoba na última rodada, né, no Maracanã, 2-1, aquele jogo muito ruim do Flamengo. Volta a campo hoje para encarar a LDU em Quito, no Equador. Tem altitude para encarar. Eu voltei da altitude e sofri, confesso. E a última vitória do Flamengo foi justamente contra a LDU em Quito, mas sabe quando? Em 2021. Depois disso, ele empatou em Bogotá, perdeu outras 4. 2 vezes em Quito, contra o Aucas e o Independiente Del Valle, e as outras 2 contra o Bolívar em La Paz. Olha a tela aí para vocês com os jogos do Flamengo, os últimos jogos do Flamengo na altitude. Em 2021, lá embaixo, ganhou da LDU por 3-2. Em 23, com 2.850 metros, perdeu para o Aucas, lembra disso? Em 23 também perdeu para o Independiente Del Valle. Depois, em 24, empatou com o Milionários. Em 2024 também perdeu para o Bolívar. E em La Paz, também em 24, perdeu de novo para o Bolívar. Então, olha, o resultado, o desempenho do Flamengo na altitude é ruim e a colocação dele não é boa, Renato, no grupo. Ele está em terceiro lugar no grupo C. Essa derrota para o Central Córdoba deu uma embaralhada na situação. Ele vai precisar achar um ponto aí, pelo menos em Quito, né? Central Córdoba foi um desastre, né? Em condições normais, o Flamengo ganhando aquele jogo, como era o que todo mundo esperava, esse jogo com a LDU hoje era um jogo em que o empate estaria excelente. E uma eventual derrota não seria trágica. Agora não, agora as coisas mudaram. Agora o Flamengo precisa ganhar esse jogo. Ah, mas se empatar está eliminado? Não, não está eliminado ainda. Mas aí é obrigatório, é mandatório ganhar do Central Córdoba lá em Santiago del Estero. Se não, está eliminado mesmo. Eu acho que esse jogo de hoje é chave até para o lado psicológico do Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa jogar e jogar muito hoje. Por isso é que eu acho absurdo alguém imaginar. Eu li ontem, acho que no Globo, né? Não, talvez o Felipe Luiz poupe o Arrascaeta. Gente, não pode poupar ninguém. Hoje é dia para botar todo mundo, o que tem de melhor em campo. Já deixou no Rio o Alan e o De La Cruz, porque ambos não conseguem desempenhar bem em altitude. O Alan tem os famosos traços falcêmicos. E o De La Cruz, sempre que joga em altitude, reclama muito e joga mal. Então já está sem... Na verdade, está sem o De La Cruz, né? O Alan seria o reserva, vai assim, do De La Cruz. Mas o resto, não existe essa de poupar a Arrascaeta. Não existe, não tem que poupar ninguém. O único jogador que não deve começar como titular, por causa de uma questão de recuperação progressiva, é o Pedro. Mesmo assim, aposto que o Pedro vai para o jogo. No segundo tempo, pelo menos, o Pedro vai para o jogo. Esse jogo é chave para o Flamengo. É chave. Se o Flamengo vence a LDU, ele meio que recupera o tropeço contra o Central Córdoba. Se ele empata, ele fica em condições ainda perigosas por causa do jogo fora com o Central Córdoba. Então, não tem a menor possibilidade do Flamengo não entrar com todo mundo hoje e entrar com a faca nos dentes. Esse jogo é muito mais importante, por exemplo, do que o jogo com o Corinthians depois, no final de semana, assim. Entendeu? Então, hoje, realmente, mais do que nunca, é vencer, 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 como diz o hino, né? Acho que o time do Flamengo não jogou tão mal como disseram contra o Vasco. Me arrisco a dizer até que se o Flamengo jogar hoje contra a LDU como jogou contra o Vasco, eu acho que o Flamengo tem condições de vencer a LDU. A LDU não é um time fortíssimo assim, é um time complicado, principalmente quando joga em Quito. Mas não acho impossível o Flamengo sonhar com a vitória hoje, não. E acho que o Flamengo deve ir para brigar pela vitória e não para tentar, de repente, evitar uma derrota. A derrota praticamente elimina o Flamengo. Mas se, por acaso, o Flamengo vencer, ele zera a pedra. E eu não acho impossível. Como você mostrou aí, está aqui 2021, Flamengo 3, LDU 2, lá nos mesmos 2.850 metros de Quito. Eu acho que tem que ser esse o foco e o exemplo do Flamengo. Não acho impossível ganhar hoje, não, embora reconheça que seja um jogo complicado. Agora, o mais inacreditável, você não sabe, Tironi, é que a torcida do Flamengo ela é tão bipolar que depois do empate com o Vasco, já tem gente dizendo que se não ganhar hoje da LDU, se perder hoje da LDU, fora Felipe Luiz. Venha Jorge Jesus no meio do ano. Acredita? Pois é, mas já tem maluco falando essa bobagem. Deixa o Felipe Luiz trabalhar. O Felipe Luiz continua com um aproveitamento fantástico no Flamengo, coisa perto de 70%.
e acho que ele tem condição de montar um bom esquema. Não vou me surpreender se o Flamengo vier com algumas novidades táticas dessa vez, para surpreender a LDU e ganhar. Acho possível, sim, o Flamengo ganhar hoje, embora reconheça que seja um jogo difícil. Mas não é, por exemplo, para mim, na enquete, para mim não é o adversário, não é o jogo mais difícil dos brasileiros que jogam fora, não. Para mim é Botafogo contra o Estudiantes, que está muito bem e o Botafogo anda patinando. Pois é, então vote aí você também na sua enquete, qual é o jogo mais complicado entre os visitantes aí nessa rodada da Libertadores. E aí, Danilo? O Flamengo se embananou, na verdade, né? Foi perder do Central Córdoba em casa. Hoje acontece que o Central Córdoba enfrenta o Deportivo Táchira em casa e ele pode chegar à liderança da chave. Então, o Flamengo vai precisar fazer ponto. O Flamengo, assim, quando a gente vê o sorteio do grupo e aí você vê a tabela sendo feita, você olha para o jogo, para todos os jogos do Flamengo e pensa o que dá para perder ou para empatar ou, de repente, dependendo de como tivesse o grupo, até poupar, seria esse jogo da LDU na altitude. Agora, do jeito que foi, sendo derrotado para o Central Córdoba, você perde esse direito. Como disse o Renato, o Flamengo agora tem que correr atrás desses pontos perdidos contra o Córdoba. O Flamengo tem uma questão curiosa também, que tem uma marca negativa de alguns vexames consecutivos, embora o Flamengo tenha sido campeão faz pouco tempo, né? Foi campeão em cima do River, depois campeão em cima do Atlético Paranaense, mas ele acumula alguns jogos e algumas eliminações que a gente não imaginava, e até derrotas em fase de grupos e tal, que a gente não imagina pelo potencial que tem o Flamengo, pelo investimento que tem o Flamengo. E ficar para trás nesse grupo, se você vê o Flamengo perdendo hoje para a LDU, é praticamente eliminado, como disse o Renato. Pode ser, ainda mais dependendo se o Táchira perder mesmo, fica muito difícil para o Flamengo conseguir recuperar. Vai ter que vencer na Argentina, vai ter que vencer os dois jogos que tem em casa depois para finalizar a fase de grupos. Então é muito difícil a gente ver o Flamengo se recuperando caso seja derrotado hoje. Então o Flamengo colocou no meio da sua trajetória, que já é difícil por conta de todo o calendário, uma final de Libertadores agora. Vai ter que jogar como uma final, pondo força máxima. Não pode pensar em poupar a Arrascaeta, como disse o Renato, a não ser que o departamento médico avise, olha, ele está para quebrar. E aí tudo bem, porque você poupa pensando já num restante de temporada. E o Renato falou brincando, né, dos torcedores que pedem o Jesus. E no final, essa é uma questão que a gente pode ter no Flamengo muito em breve, porque o Jesus está para o contrato para acabar no Al Hilal. A CBF já voltou a sonhar com o Ancelotti. E daqui um mês e pouquinho, o Jesus, se não renovar mesmo com o Al Hilal, vai virar uma sombra gigantesca. Imagina você se hoje o Flamengo perde para a LDU. Daqui a pouco faltam aí 2, 3 rodadas para a Libertadores. O Flamengo empatou com o Vasco. No próximo jogo sofre um pouquinho com o Corinthians. O Jesus pronto para sair do Al Hilal. E aí o Jesus, que começou o ano como o Felipe Luiz, que começou o ano como uma grande revelação, o técnico brasileiro que vai salvar todo mundo aqui da invasão dos estrangeiros, de repente ele vai começar a ficar numa pressão que a gente não imaginava. Para você ver a loucura que a gente vive aqui no futebol brasileiro. Arnaldo Ribeiro. Eu não falei de brincadeira, não. Só uma coisinha. Diga. Brincadeira dos torcedores, não. Né? Não sua. Eu sinto esse termômetro. Não, minha claro que não. Mas tem muito torcedor já dizendo até o seguinte: leva o Felipe Luiz para a seleção que a gente fica com o velhinho. Rapaz. Bom, o fato é que é o médico e o monstro, né? Se for o Flamengo contra o Juventude, tá tranquilo. Tem oportunidade, mete 6. Contra o Vasco, 17 finalizações, 7 no gol e nenhum gol. Arnaldo. Bom, o jogo não é no Maracanã, né? É em Quito, na altitude. Eu acho que o que deixou o Flamengo nessa situação desconfortável, e eu não digo que ela seja desconfortável completamente, mas você tem que mirar no seu adversário principal, o Palmeiras, e o Palmeiras abriu vantagem inesperadamente com 2 partidas fora de casa, o que complicou o Flamengo na Libertadores e agora nesse início de Brasileiro foram 2 jogos no Maracanã, certo? Central Córdoba na Libertadores e o Clássico Vasco, né? Então o Flamengo, eu acho que se ele mantivesse a liderança do Brasileiro, ao menos ele chegaria com não digo conforto, mas mais tranquilo para essa partida contra a LDU. O que a gente projeta?
Se o Flamengo não tiver um bom resultado hoje, ele pode se complicar de vez na fase de grupos, e no Brasileiro ele já sabe que vai ter um adversário que, com o investimento feito esse ano inédito, eu venho falando aqui Caiu a conexão do Arnaldo Ribeiro, daqui a pouco ele volta. Ele ia falar do Palmeiras, ele está meio obcecado pelo Palmeiras e a questão do investimento do Palmeiras. Daqui a pouco o Arnaldo volta para completar a questão do Flamengo. Já que está falando do Palmeiras, Danilo, o Palmeiras